Bom, galera, seguinte, gravei um vídeo aqui há pouco, foi pro ar, ficou 20, 30 minutos no ar, sem áudio nenhum. Alguma coisa no fio aqui, no cabo, desconectou e eu não vi. Tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, só publiquei, joguei, subi, falei, ficou bom, vai assim mesmo, e, enfim, peço desculpas. Né? Provavelmente esse não vai ter o mesmo alcance, o mesmo título e tudo mais, mas enfim, faz parte, acontece. Vamos falar novamente o que eu falei na outra versão. Espero até que melhor. A gente tem que melhorar sempre. Antes, deixa seu like, ativa o sininho, comente aqui embaixo, enfim, interaja com o vídeo, né? Se inscreva no canal, é muito importante para que a gente continue aumentando a base de santistas aqui, falando só sobre o Santos, exclusivamente sobre o Santos desse canal, com meu nome. Vamos em frente. Bom, eu estava aqui fazendo várias e várias coisas, trabalhando, eis que surgiu aqui no Instagram do Lucas Mussetti a apuração da escalação do Santos para o jogo contra o Grêmio, tá? E aí tem muita coisa que a gente precisa falar. Então a gente precisa ir por partes. Primeira coisa, 6 nomes vão mudar da escalação do Santos com relação àquilo que a gente viu no jogo contra o CRB. Muitos dos jogadores, alguns que já estavam, que não foram escalados, estavam à disposição, entram, e outros que voltam de lesões acabam entrando. Mas vamos aqui aos nomes. Luizão, Luan Pérez, Tomás Rincon, Tassiano, Soteldo e David Washington. Esses 6 jogadores que não foram titulares diante do CRB, eles vão ser titulares diante do Grêmio. E aí saem Gil, Aderlan, Pituca, Veron e Tiquinho. Vamos ver a escalação, tá? Pra gente poder comentar. Eu tenho muitos comentários a fazer. Então vamos por partes. A escalação é a seguinte: Gabriel Brazão, Luizão volta como lateral direito, Zé Ivaldo e Luan Pérez, a dupla de zaga, e Escobar na lateral esquerda. Dupla de volantes, João Schmidt e Tomás Rincon. Aí a gente tem aqui uma dúvida, que é Tassiano e Roleiser. Do jeito que o Mussetti escreveu, o Tassiano jogaria como 10 e o Roleiser jogaria na ponta direita com o Soteldo na esquerda e o David Washington na frente, no lugar do Tiquinho. O Soteldo no lugar do Guilherme. Essa seria a escalação do Santos. O David Washington no lugar do Tiquinho. Durante o treino, alguns testes foram feitos com a entrada de Gabriel Bontempo no meio-campo, segundo apura o Lucas Mussetti aqui. Então a gente não tem ainda confirmação se essa vai ser a escalação que vai a campo. A gente precisa esperar para ver se ela vai se confirmar. De repente, durante os testes do Bontempo foi bem, o Kleber Xavier gostou e muda alguma coisa aqui. De repente tira o Tomás Rincon, vem com o Gabriel Bontempo no meio. Vamos esperar. Mas tem algumas coisas aqui óbvias que eu gostei. Primeiro que eu gostei que mudou muita coisa, isso era imprescindível, a gente já tinha falado aqui no nosso pós-jogo, mas outras coisas eu não gostei, não gosto. Então vamos começar de trás para frente, tá? Gabriel Brazão, incontestável, titular absoluto, não se mexe, não se vende, não se faz nada com esse menino pelos próximos 10, 15 anos, tem que ser goleiro do Santos, pronto e acabou. Tem que partir sempre a partir do lateral direito. E aí a gente já chega nessa parada do Luizão, novamente improvisado. E aí, assim, quando a gente olha para o jogo que ele fez contra o Red Bull Bragantino, a gente vê que foi um mau jogo. Não foi, ele fez um jogo bom, ele ganhou duelos individuais, que são super importantes, duelos defensivos, que por aquele setor o Santos não vinha ganhando, mas o jogo estava 0-0 e ele entregou uma paçoca ridícula que saiu o gol do Red Bull Bragantino. Né? Ele é um cara que com a bola no pé ele apresenta muitas dificuldades. E é um jogo contra o Grêmio que o Grêmio vai pressionar muito em cima o Santos. O Grêmio vai estar jogando em casa. O Santos, que tem uma saída apoiada muito balizada pelas laterais, ou é pelo lado esquerdo com o Escobar, ou pelo lado direito com o lateral que lá estiver, com o Luizão vai ter muita dificuldade de saída e vocês vão ver muitas jogadas dele dando um bico para frente, porque ele não tem qualidade, e depois ele ter errado. Duvido que ele dê sopa pro azar para ter uma saída ridícula daquela, então muita bola pro mato, que alguém vai precisar disputar a casquinha lá e a chance dessa bola voltar para o Grêmio, o Santos perder a posse de bola é muito grande. O Santos perde uma questão aqui importante em termos de saída de bola. Com o Luizão melhora o desempenho defensivo. Rodolfo, mas por que não o Aderlan? O Aderlan jogou tão mal assim contra o CRB? Eu não achei.
O Sormani até culpou ele mais do que o Gil no erro do primeiro gol, porque o Aderlan deu uma bola meio que na fogueira ali. Eu achei que a atuação do Aderlan foi o que eu esperava de um jogador voltando de LCA. Falta ritmo, mas eu acho que ele é um bom jogador. Eu acho que o Aderlan precisa de continuar tendo ritmo de jogo, porque para mim ele é disparado o melhor lateral do elenco. Essa é a minha opinião. Pode mudar ao longo do ano, a depender das atuações do Aderlan? Pode, como mudou minha opinião com relação ao Gil. A gente vai ter que esperar para ver. Mas eu seguiria apostando nele. Por que eu tô tranquilo, no entanto, com a saída do Aderlan e não a entrada do Luizão? Vou chegar lá, mas por que eu tô tranquilo com a saída do Aderlan do time? Porque eu mesmo alertei aqui, quando eu falei sobre a escalação do jogo contra o CRB, que o Aderlan, voltando depois de tanto tempo de inatividade, ele vai precisar controlar a carga dos jogos. Porque senão vai acontecer de estourar ele igual estourou o Neymar. Se meter ele todo o jogo, na lateral, que é uma posição que naturalmente o cara corre muitos quilômetros ao longo da partida, você vai estourar o Aderlan. Então não vejo problema tirar o Aderlan desse jogo. Embora eu ache que assim seria melhor, mais confiável você ter o Aderlan contra o Grêmio do que contra o CRB. Eu acho que contra o Grêmio era mais prioridade pela situação que o Santos se encontra hoje na tabela. Mas tudo bem, você tirar o Aderlan, você leva ele pro jogo. Agora, botar o Luizão nesse jogo fora de casa, como eu falei, você ganha em duelos individuais, você ganha poder defensivo, mas você perde muito em saída, que o Santos vai precisar ter uma saída boa para sair da pressão que o Grêmio vai oferecer em cima do Santos. Então não seria uma alteração que eu faria, eu não gosto da entrada do Luizão aqui. O Santos, gente, tem o Sherman e o Godoy. O Godoy, a gente sabe bem que é bem fraco, mas o Godoy entrou bem contra o CRB. Eu achei que no segundo tempo ele não foi tão mal para ele ser preterido por um cara improvisado, sabe? Ah, beleza, você não confia no Godoy. Tem o Sherman. Puta, mas não dá. Dois caras que a gente não confia jogando mal. Então, cara, vai até a base e traz o Gabriel Simples, que é um lateral alto, forte fisicamente, vertical, ataca e defende bem. E é um cara da posição. Você não vai estar improvisando um outro jovem que você pode queimar ele. Se o Luizão for mal de novo jogando nessa posição, a chance dele ficar queimado é muito grande. Você perde um jogador pro seu elenco. Eu não arriscaria, eu tentaria trazer o Gabriel Simples aqui. Seria o que eu faria. Eu sou um cara ousado. Nesse sentido, não tenho medo, não teria medo de lançar jovens. Eu lançaria o Gabriel Simples para essa partida, mesmo sendo um jogo fora de casa. Você está colocando o cara como titular, num jogo 0x0. Você não está colocando o cara numa fogueira, time perdendo de 2, 3x0, e você coloca o cara. Isso é queimar jogador. Eu tentaria aqui uma coisa diferente do que o Luizão, que não fez uma partida horrível contra o Red Bull, mas o que é mais importante no gol que saiu dos caras que abriu o placar foi culpa dele. Mas enfim, pelo menos aqui com 3 zagueiros e um zagueiro fazendo a função de lateral, você pode também ter algumas mudanças táticas ao longo do jogo, que é uma saída com 3. Luizão pela direita, o Luan Pérez pela esquerda e o Zé Ivaldo centralizado. Você pode espetar lá na frente o Escobar para ele fazer uma ala e espetar de repente um outro jogador, seja o Tassiano aqui, para fazer uma ala direita. Você pode tentar mudar taticamente o time com essa composição. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu não vi mudanças táticas no primeiro jogo. Foi uma coisa muito quadrada, né? Aquele 4-2-3-1 clássico. Vamos ver o que o Kleber oferece. Com pouco tempo de treino, não acredito em mudanças táticas para esse jogo também. Tá? Imagino que o Luizão então vai ser lateral. Aí para volância, você tem Schmidt e Rincon. Sai o Pituca, entra o Rincon, o Schmidt permanece. O Schmidt fora de casa tem ido muito mal. Quando o Santos tem que se defender mais, o Schmidt ele é alçado mais a uma posição de marcador do que alguém carregador de bola, ele tem sofrido muito. E o Santos tem ficado muito na mão na marcação central do Schmidt. O Rincon pode ajudar mais? Pode ajudar mais. Vamos ver. Mas eu não escalaria o Schmidt para esse jogo. Eu tentaria aqui Rincon e Ian, por exemplo. Ou até mesmo o Rincon e Tassiano jogando nessa posição. Ou o Rincon em Bom Tempo. Bom Tempo não. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Bom Tempo. Eu colocaria o Bom Tempo numa outra posição. Mas eu prefiro até esse plano C do Bom Tempo como volante do que o Schmidt. Não gosto do Schmidt. Espero que ele faça uma... Não gosto dele jogando fora de casa. Não está jogando bem. Embora no último jogo ele não tenha sido o maior culpado. Eu entendo a manutenção dele. Entendo essa escalação desses dois volantes experientes. Mas eu faria algo diferente. Aí você tem aqui para mim o principal mistério, né? Bom, o Soteldo... Primeiro vamos pular o mistério. Vamos falar do Soteldo. O Soteldo deve jogar pela esquerda, posição que ele jogou tão bem em 2019, com o Sampaoli, em 2020 com o Cuca, e que nesse ano ele jogou pouco, né? Porque você tinha o Guilherme naquele setor,
titular, artilheiro do Campeonato Paulista, e depois que o Guilherme vem nessa má fase, o Soteldo começa a entrar numa lesão atrás da outra. Então, os melhores jogos do Soteldo esse ano foram como camisa 10, como meia centralizado. Agora ele vai ter a chance de rever a posição que eu mais gosto do Soteldo, embora, como camisa 10, ele tenha feito jogos bem interessantes no Santos no ano. Mas o Soteldo não vai jogar de camisa 10 porque hoje o Santos tem um camisa 10, que é a única posição que tem funcionado no Santos. É o único jogador que tem jogado bem no Santos nos últimos jogos, desde o jogo contra o São Paulo, chama-se Roleiser. Chama-se Roleiser. E, segundo a escalação do Lucas Mussetti, e assim, eu prefiro esperar a bola rolar, porque às vezes o repórter tem a apuração dos 11, mas a distribuição tática a gente acaba vendo algumas mudanças ao longo do jogo. Isso não quer dizer que o repórter apurou mal. Isso só quer dizer que algumas mudanças de fato podem acontecer, tá tudo certo. Então assim, tem aqui na escalação dele, ele tá tratando o Tassiano como meia e o Roleiser como ponta direita, porque ele separa por um ponto e vírgula o meio campo do ataque, como são feitas as escalações. O que ele está dizendo aqui que o meio de campo do Santos vai ser Tomás Rincon, Schmidt e Tassiano de 10. E aí o Roleiser jogaria na ponta esquerda, o Soteldo o Roleiser na direita, o Soteldo na esquerda e lá na frente o David Washington no lugar do Tiquinho. Aqui pra mim tá tudo errado, tá? Tudo errado. Primeiro porque quando o Roleiser vinha jogando na ponta direita, de meia direita, ele não vinha jogando nada, ele vinha sendo muito cobrado. A partir do momento que ele foi deslocado para a meia central, ele passou a jogar muita bola, ele virou o melhor jogador do Santos. E durante o jogo contra o CRB, no segundo tempo, quando entra o Matheus Xavier pela ponta esquerda, ele abre o Roleiser na direita, traz o Tiquinho para fazer a meia e bota o David Washington de centroavante. Quando ele faz isso e o Roleiser volta a ser meia direita, o futebol do Roleiser desaparece. Eu sei que ele já estava desgastado, estava bem cansado, ele saiu do jogo bem desgastado, mas o futebol dele desapareceu novamente. Ele não tem jogado, ele não jogou nenhum jogo bem nessa posição. Em contrapartida, como camisa 10, ele vem comendo a bola, vem jogando demais no Santos. Então, se aparecer em campo no domingo, 4 da tarde, Santos e Grêmio, e o senhor Roleiser aparecer como meia direita e o Tassiano como meia camisa 10, isso é um escárnio, isso é um absurdo, e isso vai comprovar para mim que o senhor Kleber Xavier, quando disse que estava acompanhando os jogos do Santos e estudando a equipe, é mentira. Ele mentiu. Porque se você está acompanhando o Santos, você sabe que o Roleiser jogando na meia direita não jogou nada na temporada. E pelo contrário, como camisa 10, ele tem jogado demais. E o Tassiano também, se ele assistiu o jogo do Santos, ele percebeu que o Tassiano, quando escalado nessa posição, não jogou porra nenhuma. Porra nenhuma. Então aqui eu prefiro esperar a bola rolar. Vamos esperar. Pode ser que a gente veja um Roleiser ainda na manutenção da camisa 10. Não vejo sentido disso mudar. E um Tassiano mais pela direita. Eu acho que é a tendência que a gente veja, com o David Washington na frente. Mas aqui, para mim, o maior absurdo de todos, claro, esse vai ser um absurdo muito grande, mas o maior absurdo de todos, que para mim comprova, me coloca a dúvida se o Kleber Xavier estava de fato acompanhando a temporada do Santos e de fato assistiu os jogos como ele deveria assistir quando assume uma equipe. É lição de casa. Assumiu a equipe, você não conhece a equipe, você vai assistir os jogos. Você vai pegar um dia e vai, mano, assistir tudo. E hoje tem uma série de artifícios que você não precisa ficar 2 horas. Você só vê o que a bola rolando. A bola quando para, tem alguns softwares que adiantam isso para você. Então você só vê as ações do jogo. Dá para você analisar tudo isso ao longo do primeiro... Um dia inteiro você consegue fazer isso. Você tira para fazer isso. É a lição de casa básica de um treinador. E assim, se ele analisou o Santos, ele viu que o jogador mais consistente, mais regular do Santos, para não dizer o melhor jogador do Santos na temporada, chama-se Gabriel Bontempo. E aí ele volta com o Soteldo, titular, estava machucado. Volta com o Tassiano, titular, estava machucado. E o Bontempo, que é o melhor de todos eles na temporada, vai para o banco? Tudo bem, o Mussetti falou aqui que ele fez testes com o Bontempo. Tudo certo. Vamos esperar. Mas se o Tassiano for opção em relação ao Bontempo, isso é um crime. Isso é um crime. E, gente, não estou aqui querendo... É muito importante dizer, criticar... não estou querendo aqui colocar a cabeça do treinador em xeque. Muito pelo contrário. Eu acho que o Kleber Xavier vai acertar,
muitas vezes, vai errar muitas vezes, e o balanço de acertos e erros que ele fizer, ao longo do tempo, vai dar para nós uma noção do se o trabalho é bom ou se o trabalho é ruim. Agora, se eu encontrar eventuais erros no primeiro jogo ou no segundo, eu tenho que falar. Acertos e erros. E se ele tirar o bom tempo do time, tem uma questão aqui que pode ser física também. Eu não sei até que ponto o bom tempo está fisicamente igual como os outros jogadores e tudo mais. Pode ser que ele não queira colocar o bom tempo agora porque ele não estava bem fisicamente. E aí vale do repórter perguntar, porque se o bom tempo não for titular, essa é uma pergunta obrigatória na coletiva. Senhor Kleber Xavier, o bom tempo, para muitos, é um dos jogadores, um dos melhores jogadores do Santos na temporada e um dos mais consistentes e regulares. Por que ele foi reserva nesse jogo? Foi por uma questão física ou uma questão técnica e tática? E aí deixa ele responder. Eu tenho curiosidade para saber o que ele pensa se ele tirar o bom tempo do time, porque não tem explicação técnica e tática para tirar o bom tempo do time hoje. Não tem. O Santos caiu demais de produção quando o bom tempo se machucou. Caiu demais. Ele é, muitas vezes, ali um ponto de equilíbrio do time. É um cara que para a bola, que às vezes toca de primeira, que dá dinâmica para o jogo, que dá alternativa pelo lado direito, que tem uma melhor saída, que participa, que pede a bola, que não se esconde. Ele vem sendo tudo que o Pituca deixou de ser. E quando vinha jogando na meia direita, antes de virar volante com o próprio Caixinha, foi bem, fez gol no São Paulo jogando naquela posição. Então aqui, para mim, o bom tempo, tudo bem, novamente, repetindo, ele disse que ele fez testes com o bom tempo e a gente não sabe a escalação final ainda. Essa escalação só vai sair 1 hora antes da partida. Mas se o bom tempo for reserva, como indica a escalação apontada pelo Mussetti aqui, é um absurdo. É um absurdo. E aí a gente tem na frente David Washington no lugar do Tiquinho. Eu gosto dessa alteração. Não faria. E não faria por quê? Porque vou explicar qual seria a minha escalação para essa partida, tá? Como já disse, escalaria o Gabriel Simples na lateral direita. Por quê? Não porque eu não quero o Aderlan, porque eu acho que o Aderlan tem que ser dosado a sua carga agora, voltou de LCA, e a gente não pode se dar o trabalho de perder o cara por uma lesão muscular, como a gente perdeu o Neymar. O Aderlan tem que fazer um jogo por semana durante pelo menos uns 2 meses. Até ele estar novamente com todo o ritmo de jogo, até ele estar bem, volta de LCA e muito perigosa nesse sentido. Então tem que dosar a carga mesmo, eu tiraria o Aderlan, já que ele foi titular do jogo contra o CRB, minha zaga seria Gabriel Simples, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Eu tô falando aqui, eu vou fazer um time com base nesse esquema do Kleber Xavier, nesse 4-2-3-1, que não é a maneira como eu escalaria. Eu tentaria aqui 3 volantes, um enganche, 2 atacantes na frente. A minha escalação mesmo seria essa linha de zaga, isso não mudava, mas teria aqui como 3 volantes, eu teria, por exemplo, Rincon, Bom Tempo e Ian. 3 volantes, com 2 jogadores saem muito bem, o Rincon mais preso, Ian por um lado e Bom Tempo por outro, o Roleiser de meio e na frente Soteldo e aí eu vou dizer o outro nome, tá? Para mim eu colocaria o Tassiano nessa posição e não o David Washington. Mas vamos lá. Eu teria 3 volantes, um meia e 2 atacantes. Pararia com esse negócio de pontas e chega disso aí. Isso não tá dando certo faz muito tempo no Santos. O Corinthians foi campeão paulista sim, teve o segundo melhor segundo turno do Brasileirão jogando dessa forma, com 2 atacantes e um meia jogando assim. O Santos foi campeão brasileiro em 2004 jogando assim, e o Santos não joga assim há muito tempo. Mas não será o Kleber Xavier que vai oferecer isso, porque o trabalho com o Tite não era isso. E a gente trouxe um treinador sabendo disso. Então não adianta eu sonhar aqui com 3 volantes, com 4-4-2 em losango, isso não vai existir na gestão Kleber Xavier. Isso significa que o trabalho vai ser ruim? Não. Não necessariamente. Você pode jogar na configuração que ele joga e o time melhorar. Mas então eu vou dar a escalação aqui baseada na configuração tática do Kleber, baseada na realidade. Porque não sou eu o técnico, é o cara. Ele tem essa maneira de pensar, então a gente tem que tentar pensar junto com ele. Com essa escalação tática, eu teria uma dupla de volantes, que seria Rincon e Ian. E aí eu teria o Roleiser de camisa 10, o Bom Tempo pela direita, na esquerda o Soteldo e lá na frente o Tassiano. Eu jamais colocaria, por exemplo, o Tassiano como ponta direita ou como camisa 10. Para mim o Tassiano é um 9, é um falso 9, é um jogador bom dentro da área. Pode ver que tudo de bom que ele fez no Santos na temporada foi dentro da área. Cabeceando, finalizando, fazendo assistência de cabeça, fazendo pivô. Ele é um jogador
tem muita característica de 9 e ele é um 9 móvel, que sabe sair, sabe jogar. O David também sabe. Eu acho que o David poderia ser, essa seria a posição que eu teria mais dúvida. Mas eu acho o Tassiano que ele tem um pouco mais de oportunismo. E num jogo como esse, lei do ex, ainda contra o Grêmio que ele jogou, a chance dele marcar seria muito alta, jogando mais perto do gol. Seria a minha escalação, mas não vejo nenhum problema de ter o David Washington no lugar dele. O Tiquinho, você vê, nem cito porque isso aí, uma lástima, né? Uma lástima. Mas eu teria isso, o Roleiser de 10, o Bom Tempo pela direita e o Soteldo pela esquerda. Roleiser e Soteldo tem que estar próximos. Não faz sentido você colocar um de um lado e outro do outro, porque são os dois jogadores mais técnicos do time, que precisam se associar. E você tendo o Roleiser como 10, ele poderia se associar ao Bom Tempo pela direita e ao Soteldo pela esquerda. Ele poderia flutuar. Seria para mim muito importante você ter o Roleiser nessa centralizado para ele tabelar com jogadores habilidosos, principalmente o Soteldo. Essas associações podem ser muito perigosas para o sistema defensivo do Santos. Né? Então, assim, não gostei. Vamos esperar com relação aqui à posição do Roleiser no jogo, se ele vai ser um ponta-direita ou meia mesmo, se ele vai seguir a escalação do Musetti, que aponta ele como ponta-direita. Isso a gente só vai ver quando a bola rolar. E se for isso, a gente tem que criticar. E vamos ver se o Bom Tempo vai ser reserva mesmo. E se for titular, no lugar de quem? Eu imagino que se ele for titular nesse time do Kleber Xavier, ele vai entrar no lugar do Rincon, que aí eu já acho um outro absurdo. Porque aí você perde poder de marcação. Você ganha saída, ganha. Mas você perde um poder de marcação que fora de casa vai ser muito importante. Então, eu não gosto da escalação. Vejo problemas nela. Embora observe melhoras. Nitidamente a escalação é muito melhor do que a escalação contra o CRB. Mas eu ainda mudaria algumas coisas. Vamos ver. Certamente é um time mais técnico, mas que para tirar o melhor dele, os jogadores precisam estar nas suas melhores posições. E se eu ligar a porra da televisão e o Roleiser estiver enfiado na ponta direita, aí assim, desculpa, não é para mandar o técnico embora, pelo amor de Deus, mas é para ficar muito preocupado com a sequência de trabalho do Kleber Xavier, principalmente depois do que ele viu no jogo que ele comandou. Ele viu que o Roleiser foi o melhor jogador em campo, que depois que ele colocou o rapaz na ponta direita, ele desapareceu. Então ele vai repetir o erro do segundo tempo? Eu espero que não. Se ele fizer isso, aí desculpa. Para mim vai dar sinais claros de que vai ser um trabalho bastante preocupante. Vamos esperar e a gente volta aqui no pós-jogo. A bola rola às 4 horas, 6 da tarde, estaremos ao vivo, eu e o Edu aqui nos dois canais, no meu canal e no Vem Pro Peixão, pra gente comentar o que foi, o que a gente viu, o que a gente achou desse Grêmio e Santos e Grêmio lá em Porto Alegre. Fechado? Desculpa pelo primeiro vídeo. E, enfim, comenta aí o que vocês acham. A gente vai se falando. Um grande abraço. Até a próxima.